Olá, seja muito bem-vindo ao Jovem do Ministério, a sua igreja digital. Eu sou o pastor Baixo e estamos aqui para mais um. Conhecendo mais para viver muito mais a palavra de Deus e termos a segurança de que as promessas de Deus estão todas sendo cumpridas. Ele não deixa nada para trás. Seja muito bem-vindo a você que está com a gente e sempre convidando todos a participarem aqui do Ministério. Então, você já vê aí o endereço para você entrar e também nas redes sociais. Então, entra lá, todos os estudos, todas as pregações estão gravadas e todas lá no YouTube. Você pode entrar no canal também. E para ajudar o canal, para que mais e mais pessoas possam estar ouvindo também essa palavra, deixa lá o seu like, se você puder, põe um comentário, põe um amém, se essa palavra foi boa para você. E aí também o YouTube vai poder estar divulgando a mais pessoas aí que também precisam conhecer. Então, em nome de Jesus, vem junto nessa, nós convidamos você a participar desse ministério. Não fica aí só assim ouvindo, mas que você possa viver e a gente quer te ajudar e também a gente precisa de ajuda, né? Então, nós aqui, como Corpo de Cristo, convidamos você a vir trabalhar para que essa palavra chegue a todos os lugares, em nome de Jesus. Bem, nós temos aí E também a Rádio Viniarde. aí você tem o endereço. Então, é uma rádio por internet. Ela é 24 horas por dia. Você vai ouvir música de louvor, palavra e adoração 24 horas por dia. Então, para quem já tem um telefone. Ai, não. O iPhone Android. a gente ainda não tem. O Pra- iPhone é onde a gente quer chegar. Então, você vem ajudar a gente para poder chegar também nesse próximo passo. Agora, o Android, se você tem um Android, você já tem um app. Você baixa o app e você pode estar aí escutando qualquer hora, a todo momento, juntos, louvando ao Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você vem aí, se você tem um negócio, você tem aí uma escola, o que você tem aí de que é sonorizado, você pode usar também a Rádio Viniarde para estar colocando a sonorização no teu negócio, na tua casa, onde você estiver. São músicas em português, espanhol e inglês. E são pequenos devocionais para que a gente esteja sempre vivendo esta palavra em nome de Jesus. E a palavra de Deus não volta vazia. Então, vamos lá, que mais pessoas possam ouvir e você faz parte desse ministério. Em nome de Jesus. Bom, nós estamos aqui falando, no nosso estudo bíblico, nós estamos falando sobre as parábolas de Jesus. São aqui que nós vimos, desculpa, são 49 parábolas, nós já vimos 25 delas. Semana passada nós terminamos a segunda parte da parábola do lavrador mau, e hoje nós vamos ver a parábola dos meninos na praça. Se encontra lá em Mateus capítulo 11, versículo 16 a 19. É uma parábola assim bastante curta e ela, na verdade, ela complementa a parábolas anteriores que Jesus falou nesse mesmo livro e nesse mesmo capítulo. Essa parábola ela é registrada em Mateus capítulo 11, versículos de 16 a 19, e também em Lucas capítulo 7, versículo 31 a 35. Eu recomendo a você que você leia as duas versões, porque são dois enfoques diferentes. Então, é interessante nós entendermos o enfoque de um e o enfoque de outro. Nós escolhemos o livro de Lucas, mas tem uma particularidade no livro, perdão, escolhemos o livro de Mateus, mas tem uma particularidade no livro de Lucas, que eu não vou te contar, e você vai lá ler, e você vai ver, são poucos versículos, você vai ver que o enfoque de Lucas é bem diferente. Essa parábola também ela é conhecida como a parábola dos meninos brincando na praça. Não sei se você lembra, Jesus disse que nós temos que ter um coração como de uma criança, como de um menino, como de alguém infantil. E quando ele fala isso, ele fala em sentido de pureza. Não existe malícia, um coração puro, né? E Jesus ele vai falar alguma coisa nessa parábola aqui também. No contexto da parábola,
nós vemos aqui Malaquias. Malaquias que foi o último profeta e foi o último profeta que Deus deu uma palavra para ele. Depois de Malaquias, teve um silêncio de Deus, porque não teve mais nenhum profeta, um silêncio de 400 anos. Ninguém mais foi autorizado a falar em nome de Deus. Surge aí, então, João Batista. Se você pega lá, Mateus, a partir do capítulo, todos os evangelhos, né? A partir do capítulo 1, você vai ver que Maria se engravida e Ana também se engravida, e Ana é parente de Maria, e João Batista é primo de Jesus. Então, quando elas se encontram grávidas, as crianças vibram no ventre delas, né? Mas aí veio João Batista. João Batista ele veio com um chamado, ele veio com uma... Zacarias, que era o pai de João Batista, ele era um sacerdote. Então, João Batista ele veio com uma direção de fazer a diferença, de mostrar e abrir o caminho para Jesus. Então, o modo de vida dele era muito diferente do que todo mundo costumava viver naquela época, né? Ele se alimentava de gafanhotos e mel. E aí você fala assim, mas pode, pode comer? Pois é, ele comia e viveu, né? E viveu. E ele se vestia com pele de animais. Então, a característica dele, a forma de vida dele, ele era muito reservado, ele não era um cara de ir em festas, ele não era um cara de estar se socializando. Não, ele veio com uma missão. E essa missão foi de abrir o caminho para Jesus. Então, o povo, os fariseus e os escribas da época, eles não gostavam muito de João. Por quê? Porque o João era duro. Ele veio pregar o arrependimento, ele veio pregar, veio abrir o caminho para Jesus, mas ele era muito duro. Então, se você ler a história de João Batista, você vai ver que ele foi decapitado, né? Porque ele foi duro com a rainha que era de verdade, não, ela não devia ser rainha, ela era uma mulher do mundo e realmente a mulher não gostou e pediu a cabeça dele e ele morreu decapitado. Ou seja, o que eu vejo assim em João Batista é que ele é um exemplo para nós cristãos. Por quê? Porque ele era sincero. Ele o que tinha que falar, ele não dava volta. Ele ia direto ao ponto, ele não ficava dando volta. Ele não deixava as coisas, como muitas vezes acontece conosco, a gente aprenda a procrastinar. Procrastinar. Exatamente. Procrastinar. Procrastinar as coisas, a gente joga para frente, empurra com a barriga, né? E ele não era assim. E isso é um exemplo muito bom para nós, como cristãos, né? Que nós devemos ser assim, diretos. E nós lembramos que sempre Deus nos fala. A palavra do cristão é sim, sim ou não, não. Não pode ser um mais ou menos, quem sabe, talvez. Isso não serve, né? E nós vemos assim como João Batista veio focado naquele ministério que ele tinha, porque a voz que clama no deserto, e ele vivia no deserto, literalmente, viajando de um lado para outro, viajando no deserto. Então, ele era uma pessoa que queria fazer a vontade de Deus. Ele Então, não veio para satisfazer as pessoas, é diferente, né? e você vê que o ministério dele, ele veio anunciar o arrependimento, né? E se você vai lá em Mateus capítulo 3, você vai ver que ele tem uma palavra muito dura e, de verdade, ele enfocava o pecado das pessoas. Então, ele estava pregando arrependimento e apontando para o Messias. Fala, olha, vai vir alguém atrás de mim que eu não sou digno de tirar as suas sandálias, né? Então, ele vai apontar para o Messias. Ele veio abrindo a porta para o Messias. Ele era considerado antissocial, né?
e muitos o chamavam de endemoniado. Ah, esse cara aí é um endemoniado, porque ele não se relaciona com as pessoas, mas ele falava o que tinha que ser falado. Ele era rejeitado pelos líderes religiosos. Isso você pode ver, a gente vai ver daqui a pouco, lá em Mateus capítulo 11, versículo 18, e nós vamos ver que realmente ele, ele, ele era uma pessoa assim bastante diferente. Ele não era uma pessoa normal Para a época para a em que época, ele né? vivia. Mas o que você lembrou muito, assim, de você chegar a Deus como criança, porque a criança não tem vícios, ainda não passou por tantas experiências e traumas, então ele vem com uma cabeça mais aberta para as coisas e também ele tem menos preocupações. Hoje nós estamos preocupados com tantas coisas, vem conta, vem isso, vem aquilo, e ele não, ele focava no Senhor. Por isso, ele tinha um estilo de vida que para nós é um pouco, é muito louco, né? Até não é pouco, mas é muito. É, Mas um padrão, um tipo de vida em que ele podia se focar naquilo que ele tinha que fazer. E ele tinha pouca diferença de idade com Jesus, né? Porque já na barriga os dois, e é tremendo assim, como Deus faz a ponto deles como se estivessem se reconhecendo quando as duas mães se encontravam. Essas são as coisas bonitas, os detalhes bonitos que Deus vai preparando para o objetivo dele. isso aí. E quando João Batista falava, o povo ouvia a pregação, e até os líderes religiosos também ouviam e seguiam, mas em determinado ponto eles já achavam que ele era um endemoniado pela forma de viver de João Batista. Porque já Aí, não estava mais, tipo, sendo de acordo com as coisas que as pessoas estavam ou fazendo. seja, ele estava fora do padrão do mundo, e muitas vezes nós estamos fora do padrão do mundo, nós como cristãos, nós não temos que estar configurados com o padrão do mundo. A gente tem que estar configurado com o padrão de Jesus, aquilo que Jesus tem ensinado para nós. E aí vem Jesus, e Jesus era diferente. Por que que ele era diferente? Ele era mais social, ele participava de casamentos e festas. E lembrando que naquela época você tinha festa de casamento e festa de velório também, né? Com temas diferentes, mas eram festas. E Jesus participava dele, né? Jesus ele tinha um relacionamento com publicanos, ele tinha um relacionamento com pecadores, com prostitutas. Então ele era o cara bem relacionado, né? Mas Jesus ele também foi rejeitado pelos líderes religiosos. E a gente vai ver lá no versículo 19 de Mateus 11 que eles chamavam Jesus ou o acusavam de ser um glutão, de ser um comilão, de ser um beberrão, né? Então, na verdade, o que a gente consegue ver nesse contexto da parábola é que se você que acompanha a gente em cada uma das parábolas, e você pode buscar as parábolas, estão todas aí no YouTube, você vai ver que os religiosos da época, né, os líderes religiosos, sempre estavam buscando uma forma de pegar Jesus no contrapé, né? Então, aqui a gente já começa a ver que eles já olhavam Jesus de outra forma. Porque já falavam as coisas que os acusavam, ou seja, denunciavam as coisas ruins que eles estavam fazendo. Então, essa falta de conduta deles, eles queriam esconder. Então, tudo isso leva ao que nós vemos a natureza pecaminosa, que vai levando a isso. Então, eu tenho que esconder o que é ruim, ou as coisas que eles estão sendo corruptos também. Então, tudo isso contribuía. Por quê? Tanto João Batista, que logo depois veio Jesus, e Jesus, ainda com mais autoridade, ele falava o que era certo. Jesus falava de pecado, falava de nascer de novo, Jesus falava de uma nova vida, e Jesus apontava o erro deles, né? Deles como líderes religiosos, deles como doutores da lei, e de verdade eles não cumpriam aquilo. Então, vem
João Batista falando duro sobre arrependimento, e aí vem Jesus, alguém que tinha um relacionamento muito bom com todo mundo, ele não fazia acepção de pessoas, e aí ele começa a pegar ou bater de frente com a forma de viver ou o procedimento que tinham os religiosos, os doutores da lei. Ou seja, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Eles exigiam das pessoas que cumprissem a lei, mas eles mesmos não cumpriam. E desfrutavam só das benfeitorias de serem conhecedores da lei, então eles eram bem cotados na época, mas não é para isso que Deus chamou os sacerdotes, né? Na verdade, a gente vê alguma coisa mais ou menos relacionada nos dias de hoje, né? Nós vemos aí muitos líderes religiosos hoje, independente da denominação, independente da religião, que eles buscam o enriquecimento próprio. Eles buscam eles estar bem. Então, você vê aí muitos líderes religiosos que têm avião, que têm helicóptero, que têm 8, 10 carros, que têm casas por todo lado. Ai, pastor, mas ele não pode ter? Olha, pode ter, sim, desde que seja para um fim da obra de Deus. Se ele pega esse helicóptero e vai socorrer pessoas, ou se ele pega esse helicóptero e vai evangelizar pessoas em lugares que é difícil chegar de carro, tá bom. Mas a gente não vê isso, o que a gente vê é eles usando para o seu bel prazer. E, na verdade, usando as pessoas que estão seguindo a eles como funcionários, empregados, e tudo para a glória de quem? Para a glória dele, não de Deus. Então, por isso é muito importante que nós sempre estejamos. A gente não está dizendo aqui que você não deve dar o seu dízimo, não deve dar a sua oferta, a gente não está dizendo nada disso. A gente está dizendo que você deve sempre estar com seu foco em Jesus. Você não pode acreditar em tudo que falam. Ainda que seja um pastor, ainda que seja um padre, ainda que seja um líder, não importa. Você tem que conferir na tua Bíblia. E a palavra que sai do altar, ela tem que bater com a sua Bíblia. Ela tem que caminhar junto com a tua Bíblia. Agora, se a gente fala alguma coisa que não está na Bíblia, isso aí é complicado. E o que a gente vê hoje, muitos, são pessoas sendo enganadas por pessoas que têm uma boa retórica, que falam bem, que conseguem envolver as pessoas, e as pessoas acabam por não conhecerem a palavra, acabam se envolvendo. E depois a gente vê aí gente que saiu de igreja, que não quer mais saber de igreja, porque foi abusado. Ou seja, você só é abusado quando você se deixa abusar. Tem situações em que você é obrigado, agora tem situações que não. Então, se Deus toca no teu coração para você dar uma oferta, dar um dízimo, dê. Se Deus não toca no teu coração, você tem que ver o quanto você está envolvido com a obra onde você está, com a igreja que você está, com o ministério que você está, e ver o que você pode ajudar. Então, na verdade, a gente não tem aqui uma igreja digital para que você saia da tua igreja, não, ao contrário. Nós estamos aqui para apoiar a tua igreja. Se a tua igreja está falando do mesmo Deus, do mesmo Jesus, do mesmo Espírito Santo e seguindo a mesma Bíblia, nós estamos juntos. Né? Nós estamos juntos. Então você continua lá na tua igreja e a gente vai continuar andando junto em nome de Jesus. E Bom, aqui sempre buscando também todos os versículos, as passagens, para que você possa também ler. Porque da mesma forma que Deus abre o nosso entendimento, Deus vai abrir o entendimento para você também. Né? Então, nosso ensinamento aqui é para que você comece a crescer. Então, nós chegamos ao Senhor como crianças, sim, com coração puro, com alegria, sem vícios, mas principalmente com o coração aberto. E aí ele vai guiar os nossos passos. A relação tem que ser com o Senhor, né? é isso aí. É isso aí. Então, vamos passar agora à análise da parábola. Abre a tua Bíblia aí, Mateus capítulo 11, versículo 16. Mas a quem hei de comparar esta geração é semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros. Ou seja, quando ele fala aqui,
Mas a quem hei de comparar esta geração? Jesus, na verdade, ele está condenando os fariseus, os mestres da lei, os doutores da lei. Ele está condenando a forma que eles estão agindo. Então, isso é muito interessante, porque muitas vezes nós estamos sendo guiados não por Deus, e sim por nossos sentimentos, e sim por nossos desejos. Nós não estamos sendo guiados pela palavra de Deus, nós estamos sendo guiados por aquilo que a gente acha que é interessante para nós. Então, muitas vezes nós vemos aí como Deus trata cada uma das situações. E ele continua falando nesse versículo, né? É semelhante a meninos. Meninos inocentes, meninos irresponsáveis. Ou seja, nós começamos a ver, quando Jesus fala de meninos, nós temos duas conotações. Quando ele fala lá atrás em Mateus, Marcos, Lucas e João, que nós temos que ser como meninos ou como crianças para entrar no reino dos céus, ele está dizendo que nós temos que ser completamente puros. Agora, nessa questão aqui, ele não está só colocando a inocência, a pureza, ele está colocando a irresponsabilidade. Porque criança é irresponsável, né? Quantas vezes você falou para o teu filho para ele não pôr o dedo na tomada porque ele vai tomar um choque? Quantas vezes você não falou para o teu filho que fogo queima? E certamente ele já botou o dedo na tomada e já se queimou com fogo, Com né? certeza. Por quê? Porque ele quer avançar limites. Então, essa é irresponsabilidade. E não é essa irresponsabilidade que Jesus está falando aqui. Ele está falando que nós temos que ser inocentes. Inocentes, o que ele está falando aqui, não é bobos, é inocentes espirituais, para que nós possamos absorver todo o ensinamento que ele tem para a nossa vida. Então, nós temos que ser inocentes espirituais. Agora, nós não podemos ser irresponsáveis com esse espírito, ou com esse caminhar com Deus que a gente tem. Por isso que nós vamos aprendendo um pouco mais. Para quê? Para que possamos alcançar uma madurez em tudo o que fazemos, e mais entendimento e também discernimento em tudo, tá? Principalmente na nossa vida hoje, que nós estamos aqui diante do Senhor, entregando nossas vidas para Ele e diferentes do que o mundo tem de conceito para nós, que é quebrar paradigmas. É isso aí, é isso aí. Abra sua Bíblia aí, Mateus, capítulo 11, versículo 17. Nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não pranteastes. Ou seja, aqui Jesus está falando, quando você toca, você pode tocar tanto em cerimônias matrimoniais, em casamentos, como também em cerimônias fúnebres. E aí ele está falando assim, olha, nós tocamos flauta e você não dançou, ou seja, você não se alegrou. E entoamos lamentações, então, quando ele tem os hinos fúnebres, e você não ficou triste, você não chora, você está completamente inerte. Ou seja, essa responsabilidade que Jesus está chamando para nós, né? A inconsistência das pessoas. A apatia por todas as coisas, né? Sim, sim, né? Ou seja, como criança, nada está satisfeito. Eu vou na igreja, eu não estou satisfeito porque o ar está não sei quanto. Tá Porque é muito o frio, banco, tá porque quente. a gente vai estar sempre insatisfeito, esquecendo que a gente vai, que a nossa vida deve ser uma vida para louvar o Senhor, né? A nossa vida tem que ser uma vida para louvar ao Senhor. Agora, esse louvar ao Senhor, eu não dependo de igreja, eu não dependo de denominação, eu não dependo de pastor, eu não dependo de ninguém, depende só de mim. Então, se você não sabe como louvar o Senhor, entra aí na Rádio Vineyard, né? E vai ouvir. E vai ouvir louvor, e vai chorar com louvores que tem lá, que você vai acabar se emocionando, porque são louvores que vão tocar na tua vida.
né? E se abra para que o Espírito Santo possa falar com você, possa fazer, empezar, não, Começar. começar o processo de transformação. É porque a promessa de Deus é a vida abundante, ou seja, uma vida com intensidade, uma vida que você vive com intensidade a cada minuto. É muito precioso, porque esse minuto não volta mais. Quando passou, passou. Já Você era. perdeu? Perdeu. Não adianta chorar, não adianta se espernear, né? Então não adianta reclamar, que também não volta. Então vamos lá, viver essa vida abundante. E Jesus ele segue falando com o povo e falando com os fariseus e os doutores da lei, né? Os líderes religiosos, né? Ele continua lá em Mateus capítulo 11, versículo 18. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Pois é, lembra que a gente falou a característica de João Batista? Lá em Mateus 3, que eu recomendo que você leia o capítulo 3, que é um capítulo não muito longo, você vai ver a personalidade de João Batista. Então estava tudo bem até que João Batista começou a colocar o dedo na ferida. Ninguém gosta de ser Confrontado. confrontado com o seu erro. Ninguém gosta. Eu não gosto, não sei você, eu não gosto, né? Mas o ser humano, de forma geral, ele não gosta de ser confrontado. Então, enquanto João Batista só falava, estava bem. Agora, quando João Batista começou a confrontar os erros dele, então eles começaram a ficar meio incomodados. João Batista era uma pessoa especial. Por quê? Porque ele foi gerado, né? é, 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 justamente para abrir o caminho para Jesus. Ele foi gerado como aquele que vinha para falar do Messias. Então, Jesus está falando aqui, olha, João, ele não comia nem bebia e vocês tinham aí uma desculpa. Meu, esse cara é um endemoniado, né? Ou seja, o fato dele ter abstinência na comida dele significava que ele era um antissocial, significava que ele tinha demônio, significava que ele era uma pessoa não grata no meio do povo. Na verdade, quando você não tem muita simpatia por alguma pessoa, tudo vai ser motivo de você achar um defeito nele. Então, como ele já estava incomodando muita gente, então vamos lá, coloca a situação para que ele seja como rebaixado diante da sociedade. Principalmente quando essa pessoa começa a tocar na tua ferida, começa a confrontar você com seus erros, começa a confrontar você com a tua vida que não tem nada a ver com uma vida cristã. Então, essa pessoa começa a ser uma pessoa não grata. Então, você não quer mais ter uma relação com essa pessoa. E era isso que Jesus estava falando para eles. Era isso que Jesus estava falando para eles. E Jesus continua, né? No último versículo dessa parábola, que é Mateus capítulo 11, versículo 19. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Ou seja, Jesus, ele simplesmente fala assim, olha, vocês são insatisfeitos, porque um vem e não come, aí você acha ruim. Aí vem outro que se relaciona com todo mundo, que vai na festa, aí você chama o cara de bebum, chama o cara de comilão, né? E que é como Jesus era amigo de todos, né? Dos publicanos e pecadores. Então, o julgamento do mundo, na verdade, ele é muito forte. Ele é forte, mas, na verdade, nós temos que estarmos firmes na palavra e permitir que esse julgamento do mundo não nos afete. Por quê? Porque o julgamento mais tremendo, mais poderoso, vai ser o julgamento de Deus. E Deus vai julgar cada um de nós, de um jeito ou de outro. E aí, de um jeito ou de outro, você vai ou para o céu ou para o inferno. Então, aqui Jesus demonstra para eles que, olha, vocês são os eternos insatisfeitos. E, na verdade, vocês não querem o Messias.
Eu vi a semana passada um rabino falando por que Jesus não é o Messias. Na verdade, eles não queriam o Messias. O Messias que eles querem é um Messias diferente. Eles queriam um Messias que fosse guerreiro, um Messias que chegasse já arrancando o poder do domínio romano. Era esse Messias que eles esperavam. Só que esse Messias que veio, Jesus como Messias, ele veio para resgatar e para salvar o ser humano para a vida eterna. Essa vida nossa aqui, ela vai acabar qualquer hora aí, né? Mas Sim. para a vida eterna. Na verdade, nós vemos aí como o coração deles era corrompido, porque eles queriam grandeza, um rei que vai chegar e vai conquistar todas as terras, nós vamos ser os senhores de todas as terras. Então, na verdade, a gente vê que motivação tinham as pessoas. E Jesus começou a vir de forma diferente. Então, ele comia com os pecadores, ele entrava na casa dos publicanos, coisa que para eles não era uma forma Na boa verdade, de se viver, né? não, na verdade era um pecado. Era contra a lei judaica você como sendo um sacerdote, o que seja, né? Você se relacionar com pecadores, você se relacionar com publicanos, você se relacionar com prostitutas, com meretrizes. Isso era contra a lei. Então, eles estavam baseados na lei e não na graça que Jesus estava demonstrando para eles. No coração corrompido deles, né? É isso E aí. Deus veio mostrar isso, então isso incomodou muita gente, mas nós lembramos que aos pés de Jesus chegaram as meretrizes enxugando, né, molhando com lágrimas, enxugando com cabelo, então a gente vê que coração diferente daqueles que já tinham tantas coisas. Na verdade, é isso que Jesus quer impactar na minha vida e na tua vida. Nós não somos melhores que ninguém. Nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Isso basta. Eu não preciso ser melhor que você ou você melhor que eu para que a gente possa se sobressair. Não. É importante que a gente tenha muito claro que a nossa relação não é com homens, a nossa relação é com Deus. A nossa relação é direto com o Pai. Então, de verdade, se você não perdoa os meus erros ou eu não perdoo os teus erros, eu tenho um problema sério. Por quê? Porque Deus perdoa. Se Deus perdoa, quem sou eu para não perdoar? Então é complicado isso, né? E seguindo a parábola, a gente tem aí a explicação, onde a gente dá uma geral, né? Ele compara o reino de Deus, não, ele compara o cristão como crianças, né? Então ele vê aqui as crianças como brincando de casamento, brincando de velório, né? Ele mostra um modo de vida diferente, um modo de vida inconsistente, um modo de vida irresponsável, um modo de vida contraditório, um modo de vida insatisfeitos. Esse é o modo de vida de uma criança. Você dá um brinquedo para uma criança hoje que ela queria muito, ela vai ficar aí, sei lá, um dia, 2 dias, 3 dias. Depois ela vai largar esse brinquedo. Ou seja, todo esse modo infeliz, né, que nós temos, que é o modo que Jesus estava criticando. E ele fala também sobre João Batista. João Batista era duro, era pouco social, era uma pessoa de poucas palavras, mas ele tinha uma mensagem severa, ele tinha uma mensagem direta. E ele tocava na ferida das pessoas. E muitas vezes nós temos visto pregadores que eles não falam mais de pecado, eles não falam mais de arrependimento, né? Eles falam que Deus é bom e que Deus vai fazer todas essas coisas. E realmente não é isso, né? E aqui nessa parábola Jesus mostra que a nossa palavra tem que ser não uma palavra sem educação, mas uma palavra é, Verdade. com verdade e uma palavra firme. Você não pode ficar adulando o pecado das pessoas, né? E a gente viu também que Jesus era diferente de João Batista, era sociável, né? Ele tinha aí
um relacionamento com todas as pessoas, e também ele ia em festas, né? Ele ia em festas, né? E as crianças aqui, Jesus compara com os judeus que são insatisfeitos. Por quê? Porque eles esperavam um Messias. Muitas vezes é fácil a gente criticar o judeu, mas a gente esquece de trazer essa situação para a nossa vida, né? O judeu, ele esperava um Messias diferente. E muitas vezes eu e você oramos a Deus por uma necessidade e a gente espera que Deus nos atenda de forma diferente. E quando a coisa vem, e você fala assim, meu, não, isso não pode ser de Deus, está amarrado, isso não tá... Aí você começa a esbravejar, você começa a esbravejar, mas na verdade, Deus ele faz da forma que ele quer, não é da forma que eu quero. E a gente vê aí a insatisfação dos judeus, a gente vê a insatisfação de cristãos hoje, que estão insatisfeitos, insatisfeitos com a igreja, insatisfeitos com o cargo, insatisfeitos com o pastor, insatisfeitos com a pregação, insatisfeitos com tudo, né? É aquele cristão que, ó dia, ó azar, vai dar tudo errado. Pelo amor de Deus, nós temos um Deus que é poderoso, um Deus que é tremendo, um Deus que nos dá a liberdade para a gente fazer o que quer. A gente fazer o que quer. Só que toda ação tem uma reação. Ou seja, você tem a liberdade de fazer o que você quer, mas cada coisa que você fizer, você vai ter uma consequência. E a consequência é quem vai pagar, não é Deus, é você. Então, é isso que a gente tem que estar muito firme na nossa vida cristã. E lembrando de julgar, até você lembrou uma coisa boa, porque quando nós falamos aqui nas histórias, nos ditos aqui dos judeus da época, tem que bem lembrar que é um judeu da época, é a raça eleita, né, de Deus, são os judeus, mas sabemos que por conta de toda essa história, todo esse plano perfeito de salvação, nós que não somos de origem judia, nós também podemos ser enxertados na vinha, nós somos enxertados nesse reino de Deus que está crescendo a cada dia, porque cada um de nós temos a responsabilidade de levar a palavra de Deus. E quantas pessoas ainda não conhecem, não têm entendimento, mas eles têm que ouvir falar disso. E hoje, os judeus de hoje, né? Nós já temos que colocar assim, ainda tem judeus, mas nós sabemos que já tem muita diferença. Tem judeus que já aceitaram a Jesus Cristo, tem judeus que ainda não. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente também não ser esse insatisfeito aí e sair julgando todo mundo. Que lições que a gente tem nessa parábola? A primeira lição é a gente saber, desculpa, a diferença entre inocência e infantilidade. Quando nós somos inocentes, nós recebemos a palavra e caminhamos na palavra. Agora, quando nós somos infantis, nós somos inconsequentes com a palavra. É aquilo que, eu conheço. Pois é, você conhece e não vive? Você é um inconsequente. É simples assim. Pastor, mas não importa, não tem mais nem meio mais. Ou você é inocente ou você é infantil. Ou você é aquele que segue a palavra de Deus, ou você é um inconsequente. Então, essa é a primeira lição que a gente vê aqui. E como estamos tratando as coisas de Deus? Como está a nossa relação com Deus? Nós estamos numa relação inocente ou numa relação inconsequente? A relação inconsequente é quando você vai na igreja, você parece cristão, você tem o jeito de cristão, você fala como cristão, mas você não tem nada de cristão. Por quê? Porque você está estagnado, você não está no processo de transformação. Você não nasceu de novo. Então, essa parábola fala sobre isso, sobre nós sermos consequentes ou inconsequentes que aquilo que Deus tem dado, tem colocado na nossa mão. Então, nós falamos aí da grande comissão, né? A grande comissão está na minha mão e está na tua mão. Nós temos que fazer alguma coisa. Pastor, mas eu não sei o que fazer. Você não sabe o que fazer? Vem falar com a gente. Fala com a gente que a gente vai te dar um norte.
o caminho para você participar e viver essa grande comissão. Então, simplesmente a decisão é sua, você tem que decidir, você tem que querer, você tem que fazer as coisas acontecerem. Deus te dá o recurso, Deus coloca na tua mão. Agora, você tem que andar. Amém? Se você gostou dessa palavra, compartilhe com outras pessoas. Se você gostou, coloca um amenzinho aí embaixo, né? Ou você dá um like aí, enfim, faz qualquer coisa aí, para que essa palavra possa ir mais longe, possa alcançar outras pessoas. Obrigado por você estar com a gente até aqui e te convidamos. Amanhã tem estudo bíblico em espanhol. Se você quiser, vem com a gente. Mas domingo a gente tem o Culto da família. culto da família. Vem com a gente, porque todo domingo o Senhor tem trazido uma palavra de edificação, uma palavra de, muitas vezes, de puxar a nossa orelha, porque nós estamos muito tranquilos. Estamos levando a vida, e não é assim. Nós como cristão, nós não levamos a vida, né? Nós caminhamos segundo a determinação que Deus tem para a nossa vida. Ok? Te espero, então, no próximo domingo. Tenha um final poderoso, um final de semana maravilhoso, cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe. Tchau, tchau.